gente vai ver como está a rotina dos consultórios odontológicos em meio à pandemia. O último decreto do governo do estado autorizou o trabalho dos dentistas, mas com uma série de recomendações. Vamos ver na reportagem. Nessa clínica odontológica que fica no setor Santo Hilário, em Goiânia, as cadeiras da recepção foram trocadas. O álcool em gel ganhou um espaço de destaque no balcão. Pacientes e funcionários estão fazendo uso da máscara de proteção. E antes de fazer qualquer atendimento, a doutora Juliana precisa passar por um ritual de cuidados. A clínica precisou adaptar os atendimentos e rotinas para dar mais segurança aos pacientes. Na verdade, nós não estamos na normalidade, né? Nós temos aí uma agenda bem espaçada de um paciente a outro. Nós não estamos fazendo encaixes, então nós estamos mantendo a agenda bem tranquila para que o paciente venha e não tenha encontros na recepção. Estamos tentando manter bem os espaçamentos, como o decreto pede. Os funcionários também foram orientados para, antes de agendar qualquer atendimento, repassar algumas informações e orientações aos pacientes. O uso de máscara é imprescindível, né? Sempre a gente pergunta se também teve febre, gripe, algum resfriado nos últimos 14 dias. Se houver, tem que ser remarcada a consulta, né? E sempre pedir para o paciente também ver se aquele procedimento que ele precisa fazer agora ou se ele pode estar remarcando para uma próxima ocasião. A gente sabe que uma das formas de contágio do coronavírus é por meio das gotículas de saliva, né? Então, vamos continuar falando sobre saúde bucal, que é muito importante ser mantida mesmo durante esse período de isolamento. Por isso eu recebo aqui no estúdio o presidente do Conselho Regional de Odontologia, o Renerson Gomes Santos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Danila. Boa tarde a todos os espectadores. Obrigada pela sua participação. Você aí de casa também pode participar desse nosso bate-papo. Tem alguma dúvida aí sobre a saúde bucal? Pode mandar sua pergunta pelo 3201-7700, que é o nosso WhatsApp. Então, já começo perguntando para o senhor em que situação é recomendado a gente procurar o consultório odontológico, porque a gente sabe que voltou a funcionar, né? Flexibilizou, a gente está vendo todos os cuidados que estão sendo tomados, mas em qual situação a gente deve procurar? Olha, Danila, falar de odontologia, nós estamos falando que o cirurgião dentista está apto a atender qualquer caso, só que sempre é bom lembrar que vale o bom senso nesse momento. Aqueles procedimentos que é exclusivamente estético, é importante que o profissional e o paciente deixem para um segundo momento. Nesse momento é importante lembrar que o distanciamento social se faz necessário e evitar ir ao consultório odontológico com acompanhante. Os procedimentos são todos aqueles que são funcionais, que podem agravar o futuro. Exemplo, estou com uma cárie, estou com uma dor de dente, eu posso procurar o cirurgião dentista? Pode, deve procurar, para que essa restauração, essa cárie não vire um canal ou uma infecção, né? E falar de tratamento odontológico também, Danila, é importante lembrar que cuidados com a higiene bucal nesse momento evita a proliferação de gotículas de salivas contaminadas, que é o maior veículo de contaminação nesse momento. Essa era justamente a minha próxima pergunta, se essa higiene bucal ajuda a prevenir. Explica para a gente detalhadamente por quê. Olha, porque se nós tivermos uma higiene bucal deficiente nesse momento, nós vamos ter doenças oportunistas, como doenças com gengivite, periodontite, e essa infecção diminui a nossa imunidade. E, consequentemente, é mais fácil eu ter o Covid porque eu tenho uma doença instalada prévia, né? Então, se nós temos uma higiene bucal rigorosa nesse momento, nós vamos evitar que seja proliferação por doenças infecciosas e fazendo um propício de desenvolver a facilidade do contágio do Covid. E é importante lembrar a todos que a troca de escova de dente agora, ela tem que ser com mais frequência, porque ela fica exposta ao banheiro e muito próximo da escova do seu filho, ou da sua esposa, ou do seu esposo. Então, guardar essa escova de modo efetivo nesse momento é deixar a sua escova separada e não deixar no ambiente do banheiro. Excelente dica. A gente ouviu falar muita coisa nessa época, né? A gente ouviu falar que tem uma solução que está sendo aplicada em consultórios odontológicos que ajuda a combater vírus. Realmente tem esse medicamento? Sim, tem sim. Nós estamos recomendando agora
que façam o bochecho, né, previamente ao tratamento odontológico. Esse medicamento é um medicamento, então não pode ser utilizado sem uma supervisão odontológica, né, no caso, uma prescrição odontológica, e a população precisa tomar cuidado em não fazer uso contínuo desse medicamento, que pode causar aí perda do paladar, né, manchamento de dentes, ulcerações. Então, esse medicamento é exclusivo ao uso odontológico no momento prévio ao seu procedimento ser realizado. Mas ele mata vírus, mata o coronavírus ou não? Não, ele previne, ele diminui a quantidade de bactérias ativas no interior bucal. Na verdade, ele não tem esse fator de matar ou de curar. Por isso, nós temos a precaução de falar o nome desse medicamento e deixar a utilização dentro do consultório odontológico para evitar que a população compre de maneira descontrolada e acabe prejudicando ou causando um outro tipo de doenças. O enxaguante bucal, ele ajuda também nisso? O antisséptico bucal, aquele que nós utilizamos rotineiramente na prescrição odontológica, ele ajuda a diminuir também a flora bacteriana ali na boca, né? E todos os cuidados com a higiene bucal nesse momento é importante. O que nos preocupa muito é que a recomendação do Ministério da Saúde nesse momento é para que evite levar a mão à boca e ao nariz, né? Então, o passar o fio dental. Passar o fio dental, automaticamente eu estou levando a mão dentro da minha cavidade oral, da minha boca. Então é importante que antes de passar o fio dental, o paciente, né, a sociedade, lave, higieniza muito bem a mão, passa o álcool gel e aí sim pode fazer normalmente o uso do fio dental. Não pode deixar de usar, tem que usar, mas com precaução nesse momento. Outra excelente dica. Agora a gente está usando por muito tempo as máscaras, né? E a boca acaba ficando bastante abafada. Tem que ter algum cuidado específico para não ter alguma doença, alguma feridinha, alguma coisa? Fungos gostam muito de cavidade oral, né? Porque é um propício ao desenvolvimento, porque é úmido, porque é escuro, né? Então, a dica que eu deixo nesse momento é a higienização. A higienização é primordial. E trocar, se for aquelas máscaras, né, descartáveis, trocar a cada 4 ou 2 horas, depende do uso contínuo. E se for as máscaras que a gente está vendo aí a população utilizar, que são aquelas máscaras feitas com tecido, é sempre lavá-la e passar com ferro quente, né? Isso vai ajudar muito a disseminação do vírus. A gente tem um relato bem interessante da Rosa, lá do setor Bela Vista. Ela disse que a mãe dela estava tossindo muito, fez exames pensando que era coronavírus e deu negativo. Foram atrás e descobriram que era um implante de dente mal feito. É possível acontecer isso e assim, surgir sintomas até que a pessoa confunda aí realmente com o coronavírus? Quais os outros problemas que o implante pode trazer? O implante dentário, ele é um dispositivo, né, de titânio que é instaurado dentro de um osso, né? Então, em cima, se for na parte superior, que nós chamamos de maxila, nós temos os cuidados com o seio maxilar. Então, a perfuração desse seio maxilar ou implante, um dispositivo implantado de maneira errada, ele pode causar sinusite, né? Que é um fator de sinusite odontológica. E essa sinusite é uma infecção na mucosa que reveste o seio maxilar. Isso pode provocar, sim, febres, pode provocar dores, né? Pode provocar entupimento nasal. Então, assim, é bastante peculiar. Então, tem dúvida, é importante que vá à clínica radiológica, previamente ao consultório odontológico, se peça um exame de imagem, uma imagem radiográfica, e constata se tem esse íntimo contato aí com a perfuração do seio maxilar. Mas é importante lembrar que a infecção odontogênica nesse momento é um risco à saúde pública. A gente tem uma pergunta da Karina lá de Rio Verde, inclusive é uma dúvida minha também. Em casos de ortodontia já iniciados, o paciente deve ir às manutenções? O profissional deve usar máscara durante todo o tempo de permanência do paciente no consultório ou somente no momento do atendimento com o paciente na cadeira? Não. O cirurgião dentista, Danila, ele já está apto a utilizar os EPIs muito antes da pandemia. Então, é rotineiro dentro do consultório odontológico a habilidade. Eu já vi a reportagem aí, a doutora realizou com êxito todas essas paramentações. Então, nós já temos essa rotina dentro do nosso consultório. Falar de sucesso odontológico é falar que o meu paciente realizou o procedimento e não teve complicações pós-operatórias. Então, utilizar em todos os momentos, não só o profissional, mas a equipe auxiliar. Agora, vamos falar de ortodontia, que foi o segundo ato da pergunta dela. Aparelhos ortodônticos, ele tem a finalidade funcional.
Claro que o quesito estético ele é posterior, mas a finalidade dele é devolver uma função da boca, da mastigação correta, da pronúncia, da fala e das estruturas ósseas. Então, se eu tenho um aparelho ortodôntico e eu não faço manutenção, eu posso agravar o meu problema, eu posso ter reabsorções ósseas, eu posso desenvolver cáries, porque não tenho cuidados naquele momento ali com a higiene. Então, é preciso ir ao consultório odontológico. Logo em sequência, se eu tenho um aparelho ortodôntico, eu preciso fazer manutenções diariamente, porque eu posso agravar o meu caso. Doutor, então, para finalizar rapidamente, queria que o senhor orientasse quem realmente precisa fazer uma manutenção no aparelho ortodôntico, quem precisa ir a algum consultório, que cuidados deve ter? Olha, os cuidados, você, primeiramente, precisa marcar a sua consulta, né? Os cirurgiões dentistas já estão fazendo isso muito bem, um espaçamento entre horários, Danila, isso é importante lembrar. Antes de sair para ir ao consultório, leve a máscara, vá de máscara, evite acompanhante, a não ser que seja criança ou idoso, ou pessoas com deficiência física, de locomoção, que precise ir ao consultório odontológico. Mas não deixe de procurar o cirurgião dentista, caso necessário. Nós estamos preparados, prontos para atender a sociedade, a população goianiense, com maior zelo, com maior carinho, como a profissão sempre fez. Quero agradecer a sua participação, só ressaltando, acompanhante, então, nessa época não é legal. Não é legal, a não ser que seja criança, menores de idade, ou idosos, ou pessoas com deficiência física. Evitar aglomeração em recepção é uma recomendação do Conselho Regional de Odontologia. Obrigada pela sua participação, doutor. Com certeza trouxe muitas dicas boas aqui pra gente. Essa da escova mesmo, eu não estava me atentando a isso.